Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal do Papo com Valença e hoje debate de eleitores. Aqui com o Mitchell, o médico, ativista de direita, né, eleitor de Jair Bolsonaro, e o Ismael, professor de História, servidor da Prefeitura do Recife e eleitor de Haddad. Agradeço a presença de vocês aqui e espero que esse debate seja muito proveitoso para você decidir seu voto e fazer suas defesas a maneira que você convém. Eu vou sortear quem fala primeiro. Ismael, pode se apresentar. Você tem 1 minuto e meio. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que vocês estejam nos ouvindo aí. Sou Ismael, moro aqui em Pernambuco há 11 anos. Sou, na verdade, um cearense que habita Pernambuco desde então. Tenho formação acadêmica como professor de História lá no Ceará, Federal do Ceará. Sou filho de uma família de trabalhadores, meu pai é peão da construção civil, minha mãe é uma servidora pública lá no Ceará, do baixo escalão do estado. E aqui no Recife, eu trabalho atualmente, nos últimos 8 anos, como servidor da Prefeitura do Recife, na assistência social do município. E politicamente, estou organizado nos últimos 2 anos como militante do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Pronto? Fica à vontade. Meu nome é Mitchell, eu sou médico, ingressei na Faculdade Federal de Medicina em 1985, à época um esquerdista, doutrinado por um professor de História, morador do pé do Morro de Casa Amarela, e que ao entrar na faculdade, cheio de boas ideias e boas intenções, fui constatando que a realidade era um pouquinho diferente daquilo que eu tinha em mente, né? Então comecei a ver os movimentos estudantis, aquele pessoal que chegava para interromper a aula, para lutar e nos convocar para lutar por uma universidade melhor, quando a gente via esses colegas tiravam de 3 para baixo. Então eu comecei a me perguntar, por que uma pessoa que não consegue um resultado satisfatório numa faculdade que ele já chama de ruim, quer melhorá-la, né? Então, obviamente, eram pessoas que futuramente, enfim, ninguém se lembra delas e fui mudando, né? Fui mudando as minhas ideias cada vez mais. Eu virei um social-democrata. Quando caiu o muro de Berlim, virei uma pessoa de centro-direita e o PT me empurrou para a extrema-esquerda. Eu ganhei alguma notoriedade quando denunciei a presença da CUT no hotel Summerville. Foi um vídeo que viralizou nacionalmente e não tenho absolutamente nenhuma pretensão política, nenhuma pretensão à candidatura. Faço isso por amor, por paixão, por realmente acreditar. É isso. Ok. Vou sortear agora o primeiro tema que vocês vão debater. Educação. E como foi o Ismael sorteado para falar primeiro, para se apresentar, o Mitchell, né, tem 4 minutos para explanar o que é que você acha sobre educação, porque o Jair Bolsonaro é o melhor candidato nesse sentido, nesse tema. Bom, como eu falei, quando eu entrei na Faculdade de Medicina em 1985, a coisa acho que já estava bem politizada à esquerda, né? Já tinha uma hegemonia cultural por parte dos professores. Isso também eu já observava. Entendam que eu fui aluno do científico do ginásio durante ainda o final da ditadura militar, e já existia uma influência de esquerda, uma influência doutrinária nefasta, né? Tanto que eu saí doutrinado, eu entrei na faculdade como militante de esquerda. E a educação do Brasil, a gente nunca teve índices tão baixos daquilo que interessa, né? Então, se você for ver hoje o nível de uma faculdade de medicina, a qualidade dos médicos que estão se formando, para chegar no ponto específico do que eu conheço, é muito aquém do que era naquela época. Isso se aplica a qualquer outra área da educação, se você for olhar com
dados concretos, com honestidade. Mas o pilar principal que eu vejo na administração de Bolsonaro, o que me motiva a uma paixão, o termo é esse, a fazer campanha para ele com paixão, é exatamente a questão do fim da doutrinação escolar. Então, escola é para se aprender aquilo que ela tem que aprender. Não é para formar militante. Não é para pegar a cabeça da criança. Eu pago uma escola particular em Recife, já tirei de 2, e eu não tenho a opção, pagando numa escola particular, de que as minhas filhas não sejam doutrinadas por uma visão que é contrária à minha. Quem paga as contas da minha filha sou eu. Quem é responsável legalmente por ela sou eu. E eu não tenho, em Recife, o direito de escolher uma escola privada. Não é que vá pregar aquilo que eu penso, não. É que não vá doutriná-la à esquerda. Se a gente tiver como exemplo uma das escolas mais tradicionais de Recife, o Santa Maria, você tem professores de história que são militantes de esquerda ferozes. Isso é uma realidade. Então, para mim, simplesmente a implantação do programa Escola Sem Partido, o combate à doutrinação escolar, já vale o voto em Bolsonaro por qualquer outra coisa. Já concluiu? Concluí. Ismael? Então, eu vejo o tema da educação como algo fundamental para desenvolvermos qualquer sociedade, né? Do ponto de vista básico, que é desenvolver o ser humano como uma pessoa que, primeiro, sabe entender o mundo e, além de entender o mundo, sabe também se relacionar com esse mundo. É um direito dessa pessoa para assumir esse mundo, seja um direito de negar esse mundo, ou de, pelo menos, estabelecer uma postura de convívio, de respeito e tolerância. Então, assim, eu acho que isso é algo básico que o sistema educacional, em todos os níveis, e inclusive o ideal é que não só nas escolas, não só nos ambientes formais de educação, mas no ambiente familiar isso também pudesse expressar, que é sempre e em constância ter essa preocupação básica que nós, seres humanos, precisamos nos compreender como iguais. Então, acho que esse é um papel básico que o sistema de educação deve expressar, deve, enfim, fazer o estudante, em todos os níveis, como eu estou falando, compreender. E a partir disso, ler o mundo, né? Como diria aquele velho barbudinho aqui de Pernambuco, Paulo Freire, ler o mundo e saber se nós estamos perante, por exemplo, uma situação que é agradável para todos, seja na minha família, seja na minha própria escola, seja uma situação qualquer na rua, seja na minha igreja, na minha possível igreja, enfim. Então acho que o ser humano deve estar preparado para saber o seguinte: isso está sendo legal para mim, isso está sendo legal para a coletividade. Então acho que, primeiro, para além, evidentemente, que a educação deve também cumprir esse papel, não é qualquer, o papel de qualificar por desafios básicos, práticos do dia a dia, seja na formação do professor e no seu ofício, que é dar aulas, seja na formação de técnicos de N áreas, mecânicos, eletricistas, enfim, para que eles também cumpram bem a sua função, a que ele escolheu, enfim, tem melhor preferência, mas que todas essas situações do cotidiano, da vida humana, elas sejam permeadas, seja na hora de uma aula, como aluno-professor, seja na aula de atendimento enquanto comerciante e consumidor, que elas sejam permeadas sempre pela questão do respeito, tolerância e educação. Então acho que hoje, no segundo turno, o que está colocado são 2 projetos, nesse sentido, realmente 2 projetos. Uma das virtudes do Bolsonaro é ele ser muito sincero, quanto a isso não há ressalvas. Ele é um candidato que de fato diz o que pensa, e que o que ele assume, o que ele pensa, no meu entender, é muito, muito nefasto, também no campo da educação, para termos realmente essa relação livre entre as pessoas, uma relação de compreensão, de entendimento. Então, enfim, por isso que eu acho que domingo eu votarei Haddad, por essa compreensão que eu tenho de educação, mas sabendo de muitos e muitos limites que o projeto educacional vai ter com o próprio PT. Eu não sou petista, como eu falei para vocês no começo, sou militante do PSOL e acho que o que nós temos que escolher domingo é o básico. É o que vai servir de pontapé inicial para avançarmos, para conquistarmos um futuro melhor para a nossa educação. Michel, você pode comentar a resposta do Ismael. A resposta do Ismael, eu em tese, tirando a parte de
Paulo Freire, que sem dúvida nenhuma é a figura mais nefasta da história da educação do Brasil, quiçá do mundo, não diria do mundo, porque eu acho que Gramsci consegue, no padrão mundial, ser mais nefasto do que ele. Mas realmente é uma figura execrável, que eu gostaria que ele fosse de outro estado, né? Não me identificar como sendo uma pessoa da terra de Paulo Freire. O que ele está dizendo em tese é muito bonito, essa questão da compreensão do outro, da visão do mundo, é muito bonito. Mas como é que fica essa questão da visão do mundo quando você pega um menor, quando você pega um incapaz, coloca ele numa escola que você é um comerciante, é um trabalhador, o que quer que seja, você está pagando a mensalidade dessa escola e você está pagando ao professor para incutir na cabeça dessa criança uma coisa que é completamente contrária à sua fé, à sua ética, à sua crença, ao seu posicionamento político. De resto, perfeito o que ele falou. Ismael, o comentário e a resposta. Eu tenho uma dificuldade de entender a argumentação do pessoal que apoia geralmente o Bolsonaro, de dizer o seguinte, que as escolas doutrinam do ponto de vista da esquerda. Rapaz, se nossa intenção for essa, nós estamos sendo muito incompetentes. Porque, por exemplo, estamos aí no limiar de uma eleição eleitoral, onde o candidato à direita tem uma enorme vantagem, inclusive, pelo menos nas pesquisas iniciais, estamos virando aí esse quadro. Então, assim, se na escola nós estávamos preparando nesses últimos 15 anos, sei lá, pessoas esquerdopatas, cadê o resultado nas urnas que eu não estou vendo? E segundo, se o Mitchell está com dificuldade de encontrar uma escola que repasse os valores que ele crê que sejam os corretos, creio que isso tem a ver com o seguinte, o que o historiador, o professor de história, geografia, o biólogo, enfim, tem que passar em sala de aula é ciência. Então, assim, eu acho que as escolas trabalham com ciência. Então, se a ciência está dando uma resposta que não agrada, aí eu não sei. Aí a ciência diz que, geralmente, as conclusões da história, os de baixo levaram a pior. Então, se isso levar para a esquerda, tudo bem, mas que é um fato geralmente os explorados, os oprimidos, nos desfechos históricos, levaram a pior. Então... Ok. Agora eu vou sortear o segundo tema do debate. É corrupção. No outro a gente começou com o Ismael. Agora a gente começou com você hoje, né? Agora a gente começa com o Ismael. Você tem um teto aí de 4 minutos, mas aqui é tranquilo. Você não tem pode ter uma tolerância também, pode terminar antes, fica à vontade. Não, de fato, nós estamos aí há, sei lá, 3, 4 anos envolvidos de maneira cotidiana nos principais meios de comunicação, nas conversas de rua, nas conversas familiares, sempre colocando o tema da corrupção como algo alarmante e preocupante. E de fato sempre será e tem que ser visto assim por qualquer pessoa decente, seja ela uma figura pública ou uma pessoa da sociedade, enfim, que cumpre apenas seu papel. Veja, corrupção é algo que de fato faz alguma coisa faltar em alguma das suas pontas. Seja um recurso desviado que iria para a educação, para a segurança, para o saneamento básico, para a saúde. Ou seja, algo que o nosso país não tem margem para aceitar. Até porque, do ponto de vista de, não só de recursos, mas do ponto de vista de oferta de serviços públicos, nós não somos um país modelo que tenhamos, por exemplo, serviços públicos com a margem que suporte a perca com a corrupção. Longe disso. Então, acho que isso é um agravante, o tema da corrupção ser algo estabelecido no nosso país, como diria o Dom Aldebrecht, só na mão dele, né, no relatório que ele colocou lá para a Polícia Federal, só enquanto ele esteve no meio de pelo menos 30 anos, que nesse tempo todo aí, com o PSDB, com o PT, nós vimos que foi mantido. Então é algo execrável que toda pessoa, toda organização política decente precisa repudiar, e não só repudiar. Se souber que de fato alguém agiu de maneira incorreta com o que pertence ao público, precisa tomar as medidas cabíveis, além de também existir a punição jurídica cabida para quem comete esse tipo de crime. Agora trago um alerta para os trabalhadores, para a sociedade. A corrupção, esse mal tão perverso, ela é isso aqui, na pontinha do iceberg, na minha opinião, em termos de perca de recurso público, que significa, na nossa história, pelo menos, né, oficialmente como país independente, da independência para cá, a corrupção é essa pontinha do iceberg, se nós compararmos, se nós formos analisarmos
o que o nosso país perde a cada ano pagando uma tal de dívida pública. Por exemplo, até junho desse ano, nós já pagamos para a dívida pública cerca de 600 bilhões de reais. É um valor que, se a gente somar os 3 principais orçamentos federais, saúde, educação e segurança, não vai chegar nem perto disso. Então, por exemplo, a Lava Jato parece que fez um levantamento aí, que algo em torno de 100 e pouco, 140 bilhões de reais foram perdidos pelo país nos N esquema de corrupções. Mas, insisto, isso só nesses últimos anos aí deu 140, mas insisto, só nos 6 primeiros meses desse ano, 2018, o nosso país já mandou para banqueiro e para fundo financeiro, tanto nacional como estrangeiro, só até junho desse ano, vou nem falar os 100 anos para trás aí, só nesses 6 primeiros meses, 600 bilhões de reais. Então esta é uma sangria muito pior, que faz a nossa educação, nossa segurança, nossa cultura andar muito para trás ou não andar, se comparado com um tema nefasto que é a corrupção, que deve ser combatida, mas o fundamental, o ponto central, é nós também combatermos essa dita dívida pública, que eu tenho quase certeza, não só desconfio, eu tenho quase certeza que a corrupção é aquele agradozinho que aqueles que se beneficiam do pagamento da dívida pública deixam acontecer nas mãos de um PMDB, nas mãos de um PP, de um PT, de um PSDB, diante dos serviços prestados por parte desses partidos, né, que sempre governaram o país. Então, assim, nós não estamos aqui sendo coniventes com o que aconteceu nos governos do PT nesse ano da corrupção, longe disso. Por isso, inclusive, somos um partido diferente, que é o PSOL. Por isso, tivemos candidatura no primeiro turno, que foi com Boulos, justamente por também compreender que no tema corrupção, nós não poderíamos, como alertávamos o PT desde muita data, no que daria o seu governo nesse campo também. Então, assim, eu acho que o PT não é louco de negar esses problemas, mas nós achamos que essa corrupção ela tem que ser combatida em todos os momentos, venha de todos os partidos que ela porventura venha, para que nós de fato tenhamos mais recursos para essas áreas que são fundamentais. Ok. Fique à vontade, Michel. Eu me sinto até constrangido. Acabei de conhecer os dois agora, assim, de abordar o tema corrupção diante de esquerdista, né? É mais ou menos como você colocar em cima de um ringue de boxe Mike Tyson e um cadeirante, um tetraplégico. Mas eu vou ajudar o meu colega quando ele citou Marcelo, o pai de Marcelo Odebrecht, que falou que a corrupção já existia nos últimos 30 anos. Não, não é só dos últimos 30 anos. A corrupção existe desde o Brasil colônia, e antes do Brasil Império, que existia a corrupção. Sempre existiu. Sempre existiu. A única coisa que o PT fez foi elevar isso a um patamar inédito, preste atenção, na história da humanidade. Não existiu Roma Antiga, não existiu regime corrupto, não existiu União Soviética, nada, nada. País árabe, qualquer ditadura árabe muçulmana que você imagine, né, onde o sultão é o dono de tudo, não existe nenhum paralelo com o esquema de corrupção montado pelo PT. Então você falar em corrupção e pedir voto para Haddad no domingo, pelo amor de Deus, eu juro, eu fico até constrangido mesmo numa situação dessa. Mas eu digo mais, o colega, colega de debate, ele fez uma confusão aí, um pouquinho, dívida pública. A gente tem uma dívida pública, como ele falou, o capital estrangeiro, os bancos nacionais, que é sim uma coisa cartorialista, né? Uma coisa fechada. Se a gente tivesse uma abertura a investimentos, a bancos internacionais, coisa que Paulo Guedes promete, a gente diminuiria isso por aumento de oferta de crédito, mas de qualquer forma, por mais leonino que seja um contrato da dívida pública, ele é legítimo, ele é legal, ele é fixado previamente entre partes. Então você querer comparar uma dívida pública que no momento parece impagável com o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. A quebra da Petrobras, que figurava, se eu não me engano, entre a 12ª e a 14ª maior empresa do mundo. O PT roubou. O PT roubou. Acabou, destruiu. Né? Tá tendo agora, como ela tem uma parte de capital privado e ela ousou colocar
abrir para investimento na Bolsa de Nova York, perdeu uma ação lá que se fosse executada, ia quebrar o resto da empresa, ia preso Lula, ia preso Dilma, ia ser perseguido pela Interpol, né? Mas aí a Petrobras fechou um acordo, se eu não me engano, 3 bilhões de dólares. 2 bilhões 950 milhões de dólares de indenização a Petrobras vai ter que desembolsar para pagar aos investidores americanos o dinheiro que foi roubado pelo PT. E o que está em jogo agora é você ter uma pessoa que não tem uma denúncia de corrupção, já se revirou a vida dele, 26 anos de vida pública, de cabeça para baixo, declaração de imposto de renda, enfim, tudo, não se tem absolutamente um processo contra ele. E você quer dar não, né? Continuar deixando a chave do cofre, né? a chave do celeiro na mão dos gafanhotos. Pelo amor de Deus, eu fico até realmente constrangido de abordar esse tema. Eu acho que tem coisas mais produtivas para a gente debater. Corrupção, a gente falar Bolsonaro e Haddad, eu não tenho mais nada a dizer, não. Okay. Agora o Ismael comenta. Não, veja, eu acho que o Bolsolixo, que eu me recuso a dizer o nome correto daquele negócio, não tem essa ficha limpa não, viu? Primeiro ele teve aí que em 2 dias dar uma resposta rápida, demitindo logo após o primeiro debate, o grande debate, porque ele não conseguiu fugir lá na Band no primeiro turno. Ele teve que em 2 dias dar uma resposta rápida sobre uma funcionária fantasma que ele mantinha lá na orla lá do Rio de Janeiro. E outra, é um cara, por exemplo, o dono da van. O dono da van não está preso porque os crimes dele prescreveu. Só que ele foi condenado. A defesa colocou um recurso, o judiciário, não sei se talvez tenha feito vista grossa, porque o cliente era grandão, e aí simplesmente os crimes deles contra o sistema financeiro, fiscal do país, prescreveu e o cara não está preso, mas ele é um cara condenado, por exemplo. E quem é o cara da van lá? É um dos principais financiadores, apoiadores políticos, que está envolvido também nesse último esquema aí de financiamento da campanha do Bolsolixo de forma ilegal, porque foi cerca de 12 milhões não declarados e nem possíveis de serem feitos, porque está proibido no país formalmente de empresas contribuírem para candidatos, mas mesmo assim ele bancou lá, talvez ele junto com outros grandes empresários que estão com o Bolsonaro, com o Bolsolixo, desculpe, bancou aí 12 milhões para esquemas rápidos aí, em massa, de disparos de notícias pelas redes sociais, especialmente de caráter totalmente duvidoso, que são as fake news. Agora, para concluir, é melhor manter o PT lá, sabe por quê? Porque se o político do PT cometer algum problema, eu tenho certeza, ele vai ser preso, enquanto os outros têm minhas dúvidas. Fica à vontade. Comentar também. Você comparar uma... A gente fala da quebra da 13ª, 14ª maior empresa do país. O cara vem com uma história da funcionária fantástica, que ela ganhava 1.300 contos. Pelo amor de Deus, né, gente? Sem comentário. Vamos embora. E eu vou tratar Haddad por Haddad. Vou tratar o PT em respeito aos eleitores. Okay. Vou sortear o próximo tema. Saúde. E agora eu começo com... Me atrapalhei um pouquinho assim. Com o Mitchell. Mitchell, 4 minutos, pode estourar o tempo. Não vou. Apesar de ser uma coisa relacionada com a minha área, eu não tenho muito o que falar sobre saúde em relação ao Bolsonaro. Eu confesso que eu não me dei, eu vim para cá sem me dar o trabalho de ler efetivamente o projeto de Bolsonaro. Não li o projeto de Bolsonaro. Pô, Mitchell, como é que você se propõe, está debatendo política, você nem leu o projeto do cara? Por uma questão muito simples. Para eu votar em Bolsonaro, não preciso saber absolutamente nada dele. Basta saber quem apoia o outro lado. Traficante, bandido, estuprador, tudo. É 100% Haddad. Então isso me basta. Se eu fosse um ET que chegasse nessa eleição de paraquedas, né, e visse quem apoia o PT, automaticamente eu votaria no outro lado, independente de quem fosse. Bom, saúde no Brasil, problema sério. Né? A gente chegou no fundo do poço no governo do PT, o programa Mais Médicos é uma farsa. Né?
escravos do regime ditatorial cubano, que sequer médicos são, não têm formação médica, fizeram agora um revalida de 500, 2 foram aprovados, né? Bolsonaro vai acabar com essa vergonha. O escândalo da sanguessuga, né? O nosso nobre senador Humberto Costa envolvido até o pescoço, né? O escândalo dos vampiros, dos bancos de sangue, enfim, a gente está realmente numa situação calamitosa. E a única coisa que eu sei sobre a saúde, fora Bolsonaro, por fim a essa vergonha, a essa embromação, a esse esquema de desvio de dinheiro, né? Porque o dinheiro ia para Cuba e parte voltava para o PT, que é o Mais Médicos, Bolsonaro vai nomear como ministro da Saúde. O médico, nem me recordo o nome dele, mas é um cara que faz um trabalho no Hospital de Câncer de Barretos, que é um hospital privado, preste atenção, um hospital privado com notoriedade nacional por prestar serviço oncológico à população carente, sem verba pública. Então aí você tem um médico, não um cafajeste feito o Alexandre Padilha, pode colocar aí para chegar. Alexandre Padilha é um colega que envergonha a classe médica, um cafajeste. Esse que a gente está falando de um profissional que está gerindo um hospital privado para dar assistência à população carente com resultado extraordinário. Então, acima de tudo, o que a saúde precisa é de gestão. Sem roubalheira. Só isso. Ok. Ismael? Não, saúde, educação, segurança, tudo isso sempre vai ser fundamental ter gestão de fato. Agora, gestão e recursos. Realmente pessoas capacitadas e melhor ainda quando elas se disporem de recursos materiais para fazer a coisa funcionar corretamente. E com saúde não se brinca. Se com saúde não se brinca, uma das principais conquistas que a nossa Constituição de 88, aquela que muita coisa nós tivemos que empurrar na elite, a elite que bancou nossa ditadura e era contra, uma das principais conquistas que nós temos que sustentar naquela Constituição, está lá incluso nela, o país não pode fugir dela enquanto a Constituição desse tema não for alterado, que é o tema do SUS, que é o maior serviço público do mundo. É a maior iniciativa pública do mundo, não tem China na frente, não tem Índia na frente, com tanta mais população que o Brasil, mas não existe país que tenha obrigatoriamente na sua Constituição que oferecer de maneira gratuita e garantida um atendimento público de saúde tão universal como o Brasil. Então a população brasileira tem que manter esse norte, não pode arredar pé de defender esse SUS que há muito tempo vem sendo vilipendiado, vem sendo destruído por corrupção, por falta de recursos, insisto, falta de recursos essas que tem a ver com essa nossa principal sangria, que é a dívida pública, uma dívida historicamente imoral, porque ela nasceu lá em 1824, quando Dom Pedro teve que indenizar o seu pai, Dom João VI, para que assim o Brasil pudesse ser de fato considerado por Portugal um país, ou seja, ter a sua independência. E aí Dom Pedro teve que beber na fonte dos ingleses e pedir lá libras esterlinas, alguns milhões emprestados para indenizar Portugal. Então insisto, essa dívida pública que faz também a nossa saúde, quase que literalmente, nos corpos de muitos trabalhadores que usam o SUS, literalmente sangrar diante de tantas dificuldades, descasos que sucessivos governos vêm tendo em relação ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. E assim empurrando quem pode pagar, quem tem uma margenzinha para pagar, para a saúde privada, seja ela através dos planos ou das consultas particulares, ou nem isso, né? Ou esperando o próprio SUS aparecer nas suas vidas para resolver seus problemas mais básicos, mais complexos. Muitos, infelizmente, não suportam, não têm um atendimento adequado, e aí fica a míngua. Mas isso é errado. Os trabalhadores têm que encerrar fileiras e dizer o seguinte, que os recursos que nós destinamos na forma de impostos, que não são poucos, são injustamente cobrados na forma, né? São cruéis na forma em que são cobrados. Então, a base de sustentação do nosso Estado são os trabalhadores, que em tudo que consumem com seus parcos salários pagam altos impostos. Então, no mínimo, tem que ver na prática essa oferta básica para manter a vida e não só a questão curativa. O SUS também tem que reverter a sua filosofia e estabelecer uma medicina muito mais preventiva, que inclusive isso possibilita a economia de recursos, porque prevenir é muito mais barato e menos curar e doloroso do que curar, tentar curar. Enfim, então acho que nós temos que encerrar fileiras quanto a isso, e eu creio que o candidato que nesse segundo turno está mais comprometido, insisto, não é que ele vai resolver, eu estou escolhendo na prática isso, vou revelar um segredo para vocês, revelar minha posição, eu estou escolhendo o candidato que eu terei mais facilidade de fazer oposição.
Que tipo de oposição? Uma oposição pela esquerda, sempre primando primeiro, caso seja o governo do Haddad, pela nossa independência enquanto trabalhadores, ou seja, sempre andarmos a partir do dia 29 de outubro, de mãos livres, de cabeça livre, para pensarmos e fazermos o que bem entendermos, se acharmos, por exemplo, que o futuro governo Haddad está sendo limitado, está sendo incorreto, está demorando. Então isso também tem a ver com o SUS. A nossa saúde merece o quanto antes uma solução, ou se não uma solução, pelo menos um notório indício de que o Estado brasileiro vai de fato sustentar o SUS como ele deve ser sustentado, que é através da utilização dos recursos que nós pagamos, que saem dos nossos bolsos, dos nossos baixos salários, na forma de imposto, para que o SUS exista, chegue no nosso dia a dia e, insisto, espero eu que mude essa filosofia.